Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Mateus capítulo 25 e o versículo 8, que diz assim: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A palavra do Senhor aqui neste capítulo, a partir do versículo 1, vai nos contar a história de 10 moças, 10 virgens. E a palavra nos diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E elas saem ao encontro do noivo. Acontece que o noivo aqui nessa parábola, ele tarda. E tardando o noivo, todas elas adormeceram. Só que em um determinado momento, ouve-se o barulho desse noivo chegando. Então todas elas se levantam, se aprontam com as suas lamparinas. Acontece que 5 delas, as 5 loucas, não tinham o azeite. Não tinham como sustentar a chama daquela lamparina acesa. Então o que acontece? Elas olham para aquelas prudentes que haviam levado o azeite reserva consigo e elas dizem assim: olha, dá-nos do seu azeite, porque a nossa lâmpada vai apagar. E aí o que as prudentes fazem? Fala assim: olha, o nosso azeite, o azeite de cada uma aqui, é suficiente para cada uma. Para a gente não dividir e aí faltar para nós e para vocês, porque se a gente dividir vai faltar para nós tudo. Então volta lá, vai em quem vende e compra. Só que a palavra do Senhor diz, que neste meio tempo que elas saem para comprar o azeite, o noivo chega. Aqui, no versículo 10. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Queridos, nós precisamos, mais do que buscar uma chama, nós precisamos buscar o azeite, buscar a unção, buscar a presença que vai sustentar essa chama acesa. Veja que todas essas virgens saem com o mesmo propósito. Veja que todas essas virgens saem com suas lâmpadas acesas. E veja também que todas as 10 virgens dormem. Loucas e prudentes saíram com o propósito de encontrar o noivo. Loucas e prudentes saíram com chama acesa. Loucas e prudentes adormeceram. Veja que até aqui tudo estava indo muito parecido entre quem era louco e quem era prudente. A diferença veio na hora de encontrar o noivo. Quem era prudente, ainda que tivesse dormido ali num pocochil de tempo, tinha levado azeite. Elas estavam preparadas para continuar com a chama acesa, ainda que demorasse o encontro com o noivo. Mas as loucas não estavam preparadas para a demora. Sabe, muitas vezes nós estamos com a nossa chama acesa, mas se Jesus demorar um pouquinho, essa chama vai se apagar. E não pode ser dessa forma. A nossa chama, ela não pode ser apagada. O fogo em nosso coração precisa queimar continuamente. Falhar, todos nós falhamos. A palavra diz que as prudentes também dormiram. Só que nós precisamos buscar o azeite que manterá a nossa chama acesa. Mesmo nos momentos que nós falhamos, mesmo nos momentos que nós nos distraímos.
Nós somos todos seres humanos, nós não estamos isentos da falha, mas nós precisamos buscar o azeite, nós precisamos nos encher. Não basta simplesmente, queridos, acender a chama, a gente precisa sustentar essa chama continuamente acesa. Sabe, às vezes a gente vai lá na igreja e a gente recebe assim o poder, a gente sente a presença de Deus. Só que quando a gente sai à porta da igreja para fora, a gente não sente mais nada. A gente deixa aquela chama apagar. Por quê? Porque não existe busca do azeite na nossa casa. A gente não se preocupa em dobrar o nosso joelho e orar. A gente não se preocupa em aprender da palavra do Senhor, se encher da palavra de Deus. A gente não se preocupa em fazer um jejum, uma consagração. A gente não se preocupa em saber o que Deus está achando da nossa forma de viver. A gente simplesmente vai lá na igreja, sente alguma coisa, chora com algum hino e volta para casa achando que está tudo certo. Mas não pode ser dessa forma. Nós precisamos ter reserva. Esse azeite aqui simboliza a presença de Deus, simboliza a santidade, simboliza o relacionamento, a intimidade com Deus, porque se nós tivermos relacionamento, se nós tivermos a intimidade, a chama nunca vai se apagar nas nossas vidas. Mas quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, quando a gente para de procurar a palavra do Senhor, a nossa chama pouco a pouco vai se apagando. Não deixe que o tempo apague a sua chama. Não deixe que a espera apague a sua chama, mas permaneça aceso, permaneça queimando pelo Senhor. Permaneça queimando pelo Senhor, porque quando o Senhor chegar, Ele vai levar consigo aqueles que estão queimando pela presença dEle. Aqueles que estão com as suas lamparinas acesas. Não deixe de buscar. Nunca pare de orar. Não pare de se render aos pés do Senhor. Mas busque. Busque, 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 busque. Como se essa fosse a última coisa que você fosse fazer na sua vida. Porque talvez seja. E o azeite, eu aprendo aqui nesta passagem que o azeite, ele é individual e inegociável. Aqui nessa passagem não é que as prudentes não queriam ajudar as loucas. Não é isso. No seu coração pode até ser que elas queriam ajudar. O que acontece é que se elas dividissem, ia faltar para todas. O azeite é individual. Queridos, a minha busca não pode salvar o meu esposo. A minha busca não pode salvar meus amigos. Assim como a busca do meu esposo não me salva, a busca da minha mãe não me salva. Sabe esse negócio de, meu pai e minha mãe são crentes, eles oram por mim. A minha casa é uma casa em que eu vou na igreja desde pequena, mas e o seu azeite? A sua mãe orando por você, querido, minha querida, não está enchendo a sua lâmpada de azeite. O pastor intercedendo por você não está enchendo a sua lamparina de azeite. A oração dos terceiros pode até te dar um pouco mais de tempo. Mas se o Senhor chegar para nos buscar e não houver azeite, não existe intercessão que te faça subir. Porque isso é individual. A salvação, ela é individual. O azeite não pode ser do outro, ele precisa ser seu. A busca precisa ser sua. A oração precisa ser sua. Não importa se todo domingo você vai lá na igreja e o pastor impõe a mão na sua cabeça e te ministra a bênção, abençoa a sua vida. Você volta para casa. Você ainda precisa orar. O pastor ministra a cura na sua vida, entenda isso.
O pastor pode ministrar a bênção na sua vida. Mas algo que ninguém, por mais que imponha as mãos, por mais que te unja, ninguém pode ministrar a intimidade, o relacionamento na sua vida. Não existe isso. Alguém pôr a mão na cabeça de outra pessoa e falar que você seja reconhecido por ter um relacionamento com Deus. Isso não existe. Ou a pessoa tem ou ela não tem. E se não tem, não adianta os outros intercederem. Deus sabe que não tem. Eu posso chegar em você e falar: Pai, cura essa pessoa. Eu posso chegar em você e dizer: Pai, resolve o problema financeiro dessa pessoa. Tem misericórdia. Eu posso chegar em você e falar: Senhor, cura o emocional dessa pessoa. Deus tem todo o poder. Mas eu não posso chegar em você e falar: Pai, que essa pessoa aqui, a partir de hoje, tenha um relacionamento com você sem ter. Sabe, seja reconhecida por ter intimidade com o Senhor sem te buscar. Não faz sentido, queridos. Até para explicar o que eu estou tentando dizer fica difícil, porque não faz sentido nenhum. O relacionamento só existe se for um relacionamento, se você realmente se relacionar. Se você não se relaciona com Deus, não tem como você ter intimidade. Se você não se relaciona com Deus, não tem como chamar isso de relacionamento. Ou você dobra os seus joelhos e busca conversar com o Pai, ou ninguém pode fazer isso por você. Ou você abre a Bíblia e estuda a palavra e se alimenta da palavra, ou ninguém pode fazer isso por você. Você está buscando neste momento. Se você chegou até essa parte desse vídeo, é porque você está buscando entender a palavra do Senhor. É porque você está buscando se encher. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está agradando dessa atitude. Mas eu vou te incentivar. Não fique somente aqui nesse momento. Que o seu relacionamento com Deus não dependa somente de um vídeo, mas que você tenha sede de buscar ao Senhor por si mesmo. Quando este momento devocional aqui terminar, ore ao Senhor você mesmo. Abra a Bíblia e diz: Senhor, me ensina a Tua palavra, me revela a Tua palavra. Assim como o Senhor revela a Tua palavra aos pregadores para que ele leia e explique e eu entenda aquilo que está sendo lido, que o Teu Espírito Santo também ministre ao meu coração para, mesmo sem ter ninguém que me explique, que o Teu Espírito Santo possa me explicar aquilo que eu estou lendo. Sabe, queridos, intimidade, relacionamento, e isso ninguém pode fazer por você. Então hoje, busque o azeite. Não busque somente o fogo, mas busque meios de não deixar essa chama se apagar. Sei que talvez você falou em língua estranha no domingo. Eu sei que talvez você profetizou no domingo, mas na segunda você não orou, não leu a palavra. Na terça você não orou, não leu a palavra. Você nem lembrou que Jesus existia. E aí você está esperando o próximo domingo para viver isso de novo. Você está vivendo de fogo de palha. Fogo de palha que só acende no domingo. Não deixe que isso aconteça com a sua vida. Que a sua chama esteja acesa no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até que Jesus volte. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por este momento tão especial que nós tivemos aqui na Tua presença, Pai. Obrigada, meu Deus, por este momento em que o Senhor trouxe, meu Pai, a ministração da Tua palavra para os nossos corações, Pai. Este momento em que o Senhor trouxe esta advertência
Porque, meu Deus, se o Senhor chama a nossa atenção, se o Senhor nos corrige, Pai, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor nos quer bem, nos quer perto. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos não só o fogo, mas também o azeite, meu Deus, para que esse fogo permaneça aceso. Que a gente, meu Pai, não seja fogo de palha, Pai, que chega lá no domingo, pula, profetiza, faz, acontece, mas chega na segunda, nós não nos lembramos mais. Porque a tua palavra, Pai, diz que tem gente que naquele dia vai dizer: meu Deus, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, eu expulsei. E o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Oh, meu Pai, então nos ensina, meu Deus, que não é porque às vezes nós vivemos o poder que significa que existe relacionamento. Porque o Senhor, meu Pai, conhece, não é aquele que fala em língua estranha. O Senhor conhece, não é aquele que profetiza. Porque é isso, Pai, a fé nos faz alcançar, mas o Senhor conhece, Pai, quem conversa com o Senhor. O Senhor conhece, Pai, quem procura saber aquilo que o Senhor tem para falar. O Senhor conhece, meu Pai, aquele que vive em obediência. São esses, meu Pai, que vão ouvir: vindes, benditos, possuir por herança o reino. Então, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Que nós vivamos, Pai, o poder, a unção. Que nós vivamos, Pai, o avivamento, o mover, Pai. Mas que nós não nos esqueçamos do mais importante, que é o relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!